todos meus caríssimos irmãos, irmãs, ouvintes, internautas, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, entre os benditos. Eu sou o missionário evangelista Antônio Aparecido Antunes, daqui da cidade de Vilene, estado de Rondônia, o portal do Amazônia. Hoje, domingo, 13/7/2025, quer dizer, 13 de julho de 2025, às 13h25 no horário de Manaus, capital do Amazônia. Vamos dar 3 benditos em nome do Senhor para nós iniciarmos o trabalho de ensino de hoje. Vamos dar um bendito em nome do Pai, um bendito em nome do Filho, um bendito em nome do Espírito Santo, né? Diga comigo: Israel, o Brasil e o mundo, bendito seja o nome do Senhor. Dizendo para o Pai, vamos dizer para o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré: bendito seja o nome do Senhor. Dizendo para Jesus Cristo de Nazaré, vamos dizer para o Espírito Santo de Deus: bendito seja o nome do Senhor. Vamos dizer: o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Vamos dizer: o Senhor tem vencido por nós. O Senhor tem vencido por nós. Vamos dizer: Ebenezer, até aqui nós ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nós ajudou o Senhor. Mas graças a Deus que nós deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilha de Deus, né? Então vamos para o ensino. Hoje eu quero falar sobre o arrependimento, o lugar do arrependimento. Que muitas vezes, muita gente não estão preocupado com o lugar do arrependimento. Eu me arrependo, mas cadê o lugar? Você compra um carro novo, como você vai deixar ele no sol, no tempo? O primeiro que você vai fazer antes de chegar ao seu carro é a sua garagem, você agasalhar ele. E ter um cuidado dele, um ciúme dele, né? Um ciúme daquele carro, uma lisa. E o seu arrependimento para entrar no reino de Deus. Prezado, não é fácil. Temos que se preparar. Desapreparado, não recebemos o perdão. Então, nós vamos para a leitura. Vou mostrar para vocês que muitas pessoas se arrependeram, mas não acharam perdão. Eu, como missionário evangelista de libertação, me encontrei muita gente chorando de molhar a camisa, chorando, de escorrer lágrimas de quantidade. Não foi perdoado, porque não teve um lugar do arrependimento. Quando tem o lugar do arrependimento, a pessoa muda de vida, muda tudo. Mas se ele se arrependeu e continua no mesmo, então ele não se arrependeu. Ele não encontrou lugar para estacionar o arrependimento dentro do coração dele e ele se transformar um novo homem, uma nova mulher, né? E tinha um paciente usado de entorpecente, cantava um cântico de um hino de J. Neto, muito bonito, que ele cantava, mas o ouvido dele era tampado com cera de vela, porque ia ter chegado na casca do câncer. E ele cantava os cânticos muito bonitos de J. Neto, mas fumava a imundícia, nunca largou da imundícia. Cantava e as lágrimas corriam pelo olho. Mas usando o maldito do entorpecente, foi até morrer. Então, meu prezado,
Enquanto temos vida, enquanto temos tempo, enquanto temos a mente correta, que depois que sai de fora do consciente, não tem mais lugar nem na mente nem no coração para Deus. Já teve pessoas no hospital que me chamaram para orar, eu falei, não vou mais, já passou do tempo do consciente. Porque muitas vezes eu preguei, muitas vezes eu falei no consciente, e no inconsciente Deus não permite mais eu ir lá. E é verdade, meu prezado, é dificilmente o Senhor tirar uma pessoa do inconsciente para o consciente, porque o que cura é a própria língua, a própria boca, o próprio pensamento e o próprio coração. É você mesmo que cura você. Ah, Jesus Cristo curava o mundo, velho, gente. Jesus Cristo curava por quê? Jesus Cristo estava lá dentro do coração, estava na mente, estava na boca, estava por todo o corpo. Lógico que ia curar mesmo. O maior homem que curava foi Jesus Cristo. Por quê? Dava lugar para ele. Se não desse lugar para ele também não seria curadão. Quem faz a tua cura é você mesmo, meu prezado. E o teu pecado é a tua enfermidade. Por isso que está registrado me foge da mente a voz. De que clama o homem? Clama do seu próprio pecado. As enfermidades são geradas do seu próprio pecado. A luta, as batalhas nossas, elas vêm do nosso próprio pecado. Que se não tivesse pecado, ali do jardim do Éden, estaria uma maravilha, né? Mas que somos geração do pecado, né? Então vamos para os primeiros pecados aqui da Escritura. Abra a tua Santa Escritura comigo no livro de Gênesis, capítulo 4, versículos 13 a 17. Gênesis, capítulo 4, versículo 13 a 17. Então disse Caim ao Senhor: maior é a minha maldade do que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lançarei da tua face, da face da terra, hoje me lançarei da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todos aqueles que me achar me matará. O Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse qualquer que o achasse. O Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal sobre Caim, para que ninguém, qualquer que achasse, para que não ferisse qualquer que achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou, e Caim edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho, Enoque. Tem essa cidade por nome de Enoque, do filho de Caim, né? Então, meu prezado, aqui nós vemos aonde não houve mais o bom depósito, como diz o apóstolo Paulo, guarda-te o bom depósito. Não teve, Caim não teve mais essa oportunidade deste bom depósito. Não recebeu o perdão, foi receber a condenação eterna, porque desobedeceu a Deus. Então, meu prezado, muita gente desviou do Senhor, fez como Caim. Está aí, quantos Caim está aí? Na bebida, nas drogas, no jogo, na nudez.
na prostituição, no roubo, no assalto, na mentira, no engano. Está cheio de Caim, desviado, lançado da presença de Deus. Sendo fugitivo e vagabundo pela terra, prezado, se você me ouve, ouça um convite. Arrependei-vos e crede nessa palavra que eu estou falando. Crede no Evangelho, porque é chegado o reino de Deus. Vamos mais para frente. Em São Mateus 27, São Mateus 27, versículo 3 a 5. Poucos versículos, versículo 3 a 5. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei traindo o sangue inocente. E eles, porém, disseram: que nos importa? Que nos importa? Interrogação. Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar-se. Está vendo? Levou a moeda, jogou, trouxe para o sacerdote, eles não receberam, jogou no templo, retirou-se e foi-se enforcar, dar o fim, porque não tinha mais jeito para ele. Não se achou mais lugar, que foi fazer a última obra, tirar a vida do mestre de ensino, do mestre que deu a vida, que deu saúde, que deu libertação, que fez tudo de bom, tudo de bem, mas ele foi fazer o mal. Tem pessoas por aí dizendo: a ajuda não era tão ruim. Jesus ainda perdoou o Judas, conversa. Se tivesse perdoado, ele não tinha se arrebentado pelo pescoço lá pendurado. Muitas pessoas têm pecado de adultério e homicídio, mas ainda alcançou. Muitos alcançaram o perdão. Cristo aliviou. Que não há pecado que ele não alivia. A não ser a blasfêmia do Espírito Santo, foi esse como Judas fez. E como Caim fez também, ouvindo a voz do próprio Senhor falando pessoalmente com ele, pessoal, Deus pessoal, diante dele, negou a eficácia e se rebelou contra o Senhor. Por acaso eu sou guarda do meu irmão, sei lá do meu irmão, bandido, por isso ganhou a condenação eterna. Se rebeliar contra Deus, que a rebelião contra o Senhor é como um pecado de feitiçaria. É pior do que a feitiçaria, porque muitos feiticeiros que se converteram estão na paz com o Senhor. Tem um nome escrito no livro da vida. E esses que faz essa rebelião é pior. É arriscado. Depois de conhecer, é arriscado do livro da vida, apagado. É pior do que o feiticeiro. Não tem perdão. Não tem perdão, não se acha lugar. Com Deus não se brinca. Deus pode se arrepender sim e voltar atrás, como foi profetizado na cidade de Nínive. O único profeta que fez Deus se arrepender e voltar para trás é que todo mundo disse que ele é o preguiça, o profeta Jonas. Mas Deus voltou atrás e se arrependeu, porque viu. Quando Jonas foi difícil para Deus colocar ele para entrar na cidade e anunciar a destruição da cidade em 40 dias. Mas quando ele entrou, que ele deu o brado dele, a voz viva dele, todo mundo tremeu, se obedeceu. E entrou em jejum e oração, até os animais.
você entrou em arrependimento para não ser destruído. E Deus se arrependeu e não destruiu. Então, meu prezado, o arrependimento é vida, o arrependimento é saúde, o arrependimento é paz, o arrependimento é amor. O arrependimento é tudo o quanto pensarmos de bom. Ele renova a tua destruição para a tua construção, a tua destruição para a tua edificação. Quando você renova, vai nascer por dentro a palavra do Senhor, e você vai ser gerado pela palavra. Se arrepender e crer no Evangelho que está escrito aqui, quer ver? Em São Marcos capítulo 1, São Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, 2 versículos. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do Reino de Deus. Não é outro Evangelho, não é religião não. O Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho genuíno e puro. Não é Evangelho feito pelos homens aí não. O Evangelho com interesse de dinheiro, não. Evangelho com vaidade, com mentira, com engano. Evangelho do Reino de Deus. E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei, meu irmão, e crede no Evangelho, porque o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Vamos para lá. Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 49 a 58. Vamos ver o que está escrito. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmão, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a corrupção. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olho, antes a última trombeta, porque a trombeta zoará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é mortal, pois convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, de corruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é incorruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó inferno, os teus aguilhões? Onde está, inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhões da morte é o pecado. Não é o que eu estou falando? O aguilhões da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei.
Mas graças a Deus que nós dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Está vendo, meu Deus? A força do pecado é a lei. Por quê? Porque pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Não será redimido, não. O que vai redimir é o sangue de Cristo. O que redime é o sangue de Cristo. Que nos salva é Cristo. Não que alguém é condenado pela lei. É condenado porque serve a Deus pela lei. É porque não alcança, porque não acha o lugar do arrependimento. Por isso que Jesus Cristo veio. Está escrito, não matarás, e continua matando. Não adulterará e continuava adulterando. Levava as mulheres cativas, apedrejava a mulher e fazia um montão de pedra em cima da mulher. Fazia uma maldição da vida da mulher e os homens ficavam que nem bode. Bode! Os bodes que mataram Jesus Cristo. Os bodes que crucificaram o Senhor. Doutor Bode. Doutor Bode. Com a palavra de Deus na mão. Blasfemando da palavra. Cadê o amor? Mataram o Senhor por inveja e porque não tinha amor no Senhor. Se nós deixar, ele vai tomar de conta, ele vai corromper, vai tomar de conta de tudo, vai ficar só ele. Anjos do diabo com a Bíblia na mão, com a palavra de Deus na mão, a Escritura na mão. Anjos do diabo não eram de Deus. Então eles tinham que fazer isso para ser condenados. Por quê? Blasfemava da palavra de Deus, não queria que o Senhor Jesus Cristo, sendo reconhecido e aprovado por Deus, a voz falou no ar: este é meu filho amado. Mas eles não obedeceram. Também blasfemaram a Deus e ficaram sem direito do reino e da glória eterna. Foram tudo para a condenação eterna. Adianta estudar? Adianta estar estudando? Adianta estar com o mundo velho de livro, carregado de livro? Adianta formar tanto estudo, vendendo a palavra de Deus? Qualquer coisa para fazer na obra de Deus tem que cobrar? Sem espiritualidade? Então, meu prezado, é tempo de nós vivermos o arrependimento, o perdão e a graça. Se nós não tivermos locado com a graça de Deus, servindo a Deus pela graça, fazendo tudo gratuito para Deus, e aquilo que é para fazer de benefício, irmão, sem cobrar nada. Mas para dar uma palestra, nós temos que vender o ingresso e temos que cobrar do irmão. Aonde que chega no reino de Deus assim? Nunca! Nunca! O Senhor Jesus Cristo veio lançando o cordel, virando as mesas com as pernas para cima, jogando tudo e roubando tudo. A casa do meu pai é chamado casa de oração. Eu gosto de ter informado, Covid, ladrão e salteador. Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Tudo quanto vinha ante mim é ladrão e salteador. Por isso que fica inventando coisas para explorar os irmãos na igreja. Porque ele não é o bom pastor. Não siga o exemplo de Jesus Cristo. Falou que é o bom pastor e dá até a própria vida pelas ovelhas. Quanto mais alguma coisinha que poderia ser gratuito. Sei que está fazendo comércio, ele está cobrando os irmãos. Aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, Hebreus capítulo 12,
versículo 22 a 29, vamos ver o que está escrito. Onde eu falei que a salvação vem pelo sangue de Cristo. Então vamos ver, né? Hebreus capítulo 12, versículo 22 a 29. Mas chegaste ao monte de Sião, a cidade de Deus vivo, Jerusalém celestial, e aos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos, não é escrito não, é inscrito aos primeiros, os primogênitos, inscrito, que é no céu já, não é aqui na terra não, inscrito no céu, tá vendo o que eu estou falando? Que inscrito não é aqui na terra, escrito é aqui na terra, inscrito é lá no céu. Inscrito no céu, e a Deus o juiz de todos os espíritos dos justos, aperfeiçoado. Tá vendo? Os imperfeitos não entrarão, não chegarão lá. Só os espíritos dos justos, aperfeiçoado é o que cumpre. Se não cumprir com a palavra de Deus, não chegarão não. E a Jesus, mediador de uma nova aliança, e do sangue da expiação, que fala melhor do que o de Abel. Está vendo? Fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeite o que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos se nós se desviarmos daquele que é do céu. Daquele que é do céu. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E estas palavras ainda uma vez mostram a mudança das coisas móveis como as coisas feitas, para que as imóveis permaneçam, pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus agradavelmente, com referência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Deus é muito bom, mas é um fogo consumidor. Lembra no tempo de Elias, que o Senhor fez chover fogo e matou? Lembra na guerra de Israel, que o povo estava prevalecendo? Deus mandou uma chuva de salaiva de fogo e destruiu os adversários, e Israel venceu a guerra. Deus venceu por Israel. Lembra no dia de Moisés, que rebelaram, Deus fez descer fogo, abriu a terra e tragou, a terra tragou a igreja, a Datã, Miraã e os seus 250 congregados. Então, meu prezado, Deus é um fogo consumidor. Lembra aqui que está escrito, mediador de uma nova aliança e do sangue da expiação, que fala melhor do que a de Abel. Lembra que o Senhor falou lá no livro de Gênesis para Caim? Eis que o sangue de teu irmão clama a mim lá no céu. O sangue fala, o sangue é testemunho, o sangue que veio cumprir o testamento da terra, o sangue de Cristo é o sangue que fala mais do que o de Abel, melhor do que o de Abel. Essas palavras foram seladas pelo sangue de Cristo.
pelo alto preço do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Por isso que ela está sendo levada hoje para você, meu Deus. Se não fosse isso, eu não poderia estar aqui. Jamais teria essa oportunidade, essa chance de estar aqui. Mas ele foi na frente de mim e padeceu e comprou essa palavra na cruz do Calvário. Quando todo mundo achava que tinha destruído o Senhor levantou-se. Deus o ressuscitou a Jesus Cristo como o maior testemunho do Evangelho e da palavra, o dono da palavra de Deus. É Ele que promete aqui de dar vós o reino pela graça, você servir a Ele pela graça. Não é servir ao Senhor pela destruição não, pela desgraça não. Aí eu vou vestir uma sainha para ficar, minha perninha ficar toda aparecendo assim, ficar toda... E vai para a igreja. Irmã, cuidado. Irmão também. Chega na sua casa, arranca a roupa, fica só de calção no meio da família. Que vergonha, irmão. Aonde que o Espírito de Deus vai habitar no teu corpo? Aonde que vai achar lugar para arrependimento? Já prepara, irmão, toma vergonha. Se você não tiver vergonha do Espírito Santo, de quem você vai ter vergonha? O Espírito Santo é que fez tudo, está vendo tudo. Tudo é patente diante dos olhos do Senhor. E o Senhor deseja que você vence, mas que você não seja derrotado. Mas vigia, meu irmão. Se você não vigiar, você ficará sem a graça e padecerá no fogo eterno. Porque não recebe, não dá lugar ao Espírito Santo, não dá lugar para o arrependimento. Se você não receber o Espírito Santo de Deus, você não entra no reino de Deus, só vai entrar o Espírito do justo aperfeiçoado. Este corpo para nada presta. Mas quando morre por aí, pelo garimpo, não vê que eles enrolam numa lona plástica e joga para lá, descarga para lá. Um dia ia correndo de carro, parei minha caminhonete, falei, mas com uma lona novinha, eu tinha ouvido que alguém perdeu essa lona novinha, para o pacote da lona. Disse, um baita no sanduichão. Mataram o homem, enrolaram na lona e descartaram. Então, meu prezado, e desse jeito é o que faz, porque o corpo nosso não vale nada. Se valesse alguma coisa, não acontecia isso. Nós somos mortal. Como Caim falou, qualquer um que nós achar, matará. Mas quando mata esse mortal nosso, o nosso espírito sobrevive com Deus, nossa alma sobrevive com Deus. Cumpre o que Jesus Cristo falou na hora que foi expirar na cruz do Calvário? Senhor, na tua mão entrego o meu espírito. Pai, na tua mão entrego o meu espírito. E nós temos que viver constante, ser obediente até a morte para cumprir aquela promessa que o Senhor falou para nós. Em tua mão entrego o meu espírito. Quando nosso espírito cai na mão entregue na mão de Deus, Ele nos transformará a nossa alma, porque Ele recebe toda a nossa obra. Mas se nós estiver dando lugar ao espírito de chucaveira, o espírito de pilintra, o espírito de caveira que fuma, que bebe, que fuma droga, que é espírito de pombageira, prostituição, esse espírito imundo, não adianta, meu prezado. Às vezes até está na igreja, mas está desviado. Aí eu estou na igreja, mas eu nunca consigo parar com o meu cigarro, não consigo largar. Não consegue, meu prezado, porque está longe de Cristo. Quando você chega bem pertinho de Cristo, do Senhor Jesus Cristo, tudo que está longe se torna perto e a tua força se redobra. Não tem aquilo que o homem não faça, se for no nome do Senhor. Vence uma guerra. Por isso o salmista falou, ainda que um exército me cercasse, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Está vendo o poder de Deus? Como é que é, meu prezado? O poder de Deus é infinito. No dia, não estou lembrado se é o profeta Elias ou se é Eliseu. O STJ firmou o tema 217 que autoriza clínicas médicas e odontológicas a reduzir em 75%. Que estava no monte
e o tanto de soldado foi a perseguir. O profeta e o servo do profeta ficou todo atemorizado, sem saber como fazer, que corriam, que faziam. Não, aquietai. Aquietai, porque o que está com nós é mais do que está com ele. Ele falou para o Senhor, abre o olho dele para que ele veja, Senhor, o que está com nós. Abriu o olho do servo do profeta, viu aquele exército de anjos com a espada desembainhada. Então, meu Deus, e ao nosso lado, se nós andarmos correto diante do Senhor, a arma dispara lá, como já disparou a arma da minha cabeça, de repetição, nem cheiro de bala, não senti nem cheiro de bala, não consegue pegar, porque o que está por dentro é maior e melhor do que esse que está por fora. O que está por fora é mortal, mas por dentro é o imortal. Eu já passei por milagre que, se eu for falar, passo o mês inteiro falando e não acaba, porque o Senhor é vivo e o Senhor operou muitos e muitos milagres em minha vida. Só não estar vivendo aqui já é um milagre, um grande milagre que eu tirou do fundo da sombra da morte muitas vezes e estou aqui pregando, levando a palavra de Deus, né? São estes meus conselhos. Eu quero deixar uma saudação para todo o povo aí no estrangeiro, principalmente para Israel e na Palestina, para os Estados Unidos, para o Portugal, né? Maravilha de Deus, Portugal, gente boa. Para a Itália também, gente muito boa, Itália, Espanha, Suíça, esse povo maravilhoso aí. A Inglaterra, a França, para a Polônia, a Alemanha, para todos os países internacionais, para a África do Sul e do Norte, para o Egito, para a Síria, Michele, para a China, Indonésia e Paquistão, esses países que ainda não conhecem o Senhor. Para eles que eu digo também, que o salmista falou, que às vezes persegue o crente e mata o crente, só mata porque Deus deixou. Não se engrandeça com isso não, só faz porque Deus ordenou, Deus liberou. Se Deus não liberar, nada pode fazer. Como diz o salmista Davi, ainda que um exército me cercasse, não temeria mal algum. Quando estava no exército dos filisteus, ele ficou confrontando Israel, quantos soldados foi lá para vencer, para encontrar com Golias? Só Davi, né? Davi venceu sozinho. O exército conseguiu acercar Davi? Não conseguiu, né? Assim também ninguém de vós consegue acercar o povo de Deus quando Deus se pôr na frente, tá? Deus põe na frente, sai da frente, que senão você vai e Deus continua sendo Deus, tá? Quando Deus mandar, você desocupa porque Deus não brinca, desocupa porque é lugar de Deus. Pode fazer a bagunça que fizer, mas faz antes de Deus chegar na frente. Quando Deus chegar, você tem que calar. Pesado, quero deixar uma bênção para todos, tanto para os crentes, para os descrentes, para quem obedece e para quem desobedece também. Por isso que eu falei aqui, Egito, Síria, Michele, China, Indonésia, Paquistão, para todos, quero deixar uma bênção para todos eles. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, entre os benditos, reine em vosso coração, desde hoje e para todos sempre e para eternamente. Amém. Amém.